Desejo aos irmãos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, trabalho com João Manaus e quero compartilhar com os irmãos a Epístola de Judas, capítulo 1, e os versos de 16 a 19, que diz: E estas são os murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas o apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizia que no último tempo haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, e estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. E te pedimos, Espírito Santo do Senhor, som do nosso coração nesse dia. Vê se há em nós algum caminho mau e nos liberta, nos livra. Fala ao nosso coração, Senhor, que seja um dia de vitória, que a tua palavra seja como uma bússola para a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Então, amados, a Bíblia está falando sobre os murmuradores, os queixosos, né, que andam segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, os seus próprios pecados, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas pelo interesse. A minha mãe repetia muito isso quando ela era viva. No céu vai quem pode, na terra vale quem tem. Quem nada tem, nada vale. E esse é um adágio popular muito usado pelas pessoas antigas. Porque, infelizmente, as pessoas são interesseiras, não todas as pessoas, mas a Bíblia está falando sobre essas pessoas interesseiras, que se você é pobre, financeiramente falando, ela não consegue ver em você nada que ela possa ganhar, um carro para passear, um lanche que você vai pagar, sei lá quais são as intenções do coração. Então ela não tem interesse de se aproximar de você, de ser seu amigo, ou de pelo menos ser uma pessoa que tem um certo relacionamento. Então a Bíblia está falando sobre esse estilo de pessoas que se aproximam por causa do interesse. Então não fique triste quando algumas pessoas não se aproximarem de você, porque se elas não conseguem ver quem você é e o valor que você tem, então é melhor que ela fique onde ela está. Então não fique entristecido, abatido. Ah, porque fulano não falou comigo, passou e me ignorou. Algumas vezes, dependendo da circunstância, dói. Mas só pense uma coisa, quem está perdendo é quem não falou com você. Primeiro, porque a educação é uma coisa que cabe em qualquer lugar. E segundo, que se o brilho de Jesus em você, a pessoa que você é, a outra pessoa ignora, então agradeça a Deus, porque muitas vezes Deus está nos livrando de uma pessoa que será um fardo em nossa vida, que a informação que tiver pode levar e nos comprometer, e muitas vezes é até livramento de Deus. Se as pessoas só se aproximam pelo que você tem, e você não tem nada e ela não se aproxima, então louve ao Senhor, porque muitas vezes são livramentos de Deus para nós. Mas eles dizem, olha, segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisa muito arrogante, e admirando as pessoas por causa do interesse. Mas o versículo 17 ele diz: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. O 18: Os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores
que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Andariam segundo as suas ímpias concupiscências. E o 19, ele diz: e estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Irmão, é muito comum a gente ouvir as pessoas dizer assim: olha, mas foi dentro da igreja, mas era um irmão. Duas coisas eu quero te trazer à memória. A primeira coisa é que nem todo mundo que está dentro da igreja é irmão, nem todo mundo que está dentro da igreja é um cristão verdadeiro. Nem todo mundo que está dentro da igreja tem compromisso com a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, que o joio e o trigo andam juntos. E quando aquele servo, no seu senso de justiça própria, Senhor, deixa que eu vá lá e arranque, ele disse, deixai-o crescer juntos, para que você tentando arrancar o joio, você não arranca o trigo. Porque muitas vezes o joio, ele imita com muita facilidade o trigo, ou seja, o não cristão que está lá dentro da igreja, um enviado do diabo, mas que está dentro da igreja, muitas vezes ele tem todas as características de um cristão na aparência. Mas Deus vai trazer a luz na hora certa e no tempo certo, e essas próprias pessoas, elas saem da igreja, porque elas nunca foram da igreja. Elas saem da palavra de Deus, elas deixam de ser cristã, mas fulano, depois que se desviou, tá pior do que... Exatamente, ele nunca foi, a pessoa nunca foi um homem ou uma mulher temente a Deus, nunca os seus valores foram a palavra de Deus. Então, assim, por causa do seu orgulho, da sua soberba, ela acaba se destruindo, como ele diz, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. E essas pessoas se aproximam de quem tem. É isso que a Bíblia está falando, ela se aproxima por interesse. Então, enquanto é interessante, ela permanece. Por exemplo, ela quer aparecer como baterista, então ela toca bem, ela vai. No dia que acontecer alguma coisa que ela não possa tocar, ela se desvia, sai da igreja. Ela vai para a igreja que ela gosta de cantar, então ela tem o seu lugar de ibope. No dia que não der oportunidade, ou que deixarem de dar oportunidade, ela se desvia. Quer que eu lhe diga, irmãos? Lembrar, essa pessoa não tem compromisso com a palavra de Deus. Porque o seu valor não se mede quando você está lá no púlpito cantando, tocando, pregando, dando estudo. É no dia a dia que nós falamos, que nós mostramos se somos ou não homens segundo o coração de Deus. E no versículo 18 ele diz, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores. E esses escarnecedores estão dentro das igrejas, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. E estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Então, se você não tem o Espírito Santo de Deus, se eu não tenho o Espírito Santo de Deus, não importa o quanto somos eloquentes, como somos uma pessoa com habilidade para discursar, não importa os dons e talentos que tem, será meramente dons e talentos, como qualquer outro pode ter. Satanás continua sendo Satanás, ele tem dons e talentos, mas ele não é de Deus, mas ele não tem compromisso com a palavra de Deus. E o único compromisso que ele tem é matar, roubar e destruir. E se ele encontrar morada no seu coração, no meu coração, no nosso coração, através do ressentimento, da amargura, ele vai destruir as nossas vidas. Ele vai nos tornar uma pessoa, como a Bíblia diz, escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências, ou seja, os seus pecados, as suas mazelas, aquilo que você deixa que o inimigo entre e devaste toda a vinha do Senhor. Mas ele diz para eu e você, no versículo 17, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo.
cada um de nós que temos ouvido a palavra de Deus, que temos sido advertido pelo Senhor, temos que guardar o nosso coração e deixar que o Senhor fale conosco. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos mais uma vez pela tua palavra que é viva e eficaz e te pedimos, Senhor, que nesse dia haja libertação, Senhor. Que nesse dia haja convicção de pecado, que nesse dia a gente se volte para o Senhor, principalmente a áreas da nossa vida, Senhor, que ainda não está convertida, Deus. No nome de Jesus, não deixa que nenhuma atitude dos arrogantes, dos interesseiros, dos escarnecedores, dos zombadores que estão dentro da igreja, Senhor, que muitos se desviem ou não entre por causa deles, mas entenda que cada um de nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Que o Espírito Santo de Deus se apodere de cada pessoa que ouvir essa palavra e ela seja ricamente abençoada e transformada pela presença do teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Irmão, se inscreva no canal, toque no sininho, faça parte dessa bênção, desse ministério. E dê um like, né, um ok em cada vídeo que você ouvir. E sempre que eu postar um vídeo, o YouTube avisa para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia. A paz do Senhor Jesus. Amém?